Disseram um ao outro: porventura não nos aquecia o coração quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eu vou repetir a frase, né? Porventura não nos aquecia o coração? Podem sentar, amados. Eu quero compartilhar aqui com você agora pela manhã sobre o tema aquecimento do coração. Acho que o tema tem, o título da palavra tem alguma necessidade de ser, até porque tem alguém sentindo frio aí? Levanta a mão. A gente está sofrendo um pouquinho aí com frio, né? Então, aquecimento do coração vem a calhar para este momento que a gente percebe na experiência prática, principalmente nós aqui do estado do Espírito Santo, né, os capixabas que não têm esse costume de enfrentar o frio dessa forma, a não ser aqueles que comumente já são da região montanhosa, mas nós aqui pertinho do mar é mais difícil. Mas nesses dias aí, não é? Ontem mesmo lá em casa à noite o nosso apartamento é muito frio, né? Ele fica na sombra do prédio comercial e entre uma parte que não bate nem sol da manhã nem sol da tarde. Então quando chega na madrugada, meus irmãos, se deixar a janela dos banheiros aberta, entra um vento que passa pelo apartamento todo, parece que você está numa geleira, né? Aquilo gela mesmo. E aí a Thalita: ai pai, eu já coloquei 2 cobertas, eu acho que eu vou colocar a terceira. Eu já coloquei a terceira e não adianta, eu estou com frio. Então, esses dias aí foram de frios intensos. Mas quando falamos de frio do coração, e aí eu quero abrir aqui, né, o coração frio, aí nós estamos falando de uma coisa muito pior do que aquilo que uma coberta, uma blusa não pode aquecer, né? Esse frio do coração aí só existe uma possibilidade, não é? Uma ação interventora de Deus em nossa vida com uma decisão de querer o aquecimento, né? E não vai acontecer se nós não buscarmos. E a palavra de Deus, falando a respeito do coração, diz que nós só vamos encontrá-lo se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Nós conhecemos isso. Mas eu quero citar para você Mateus capítulo 24, verso 12, texto que Jesus falou e deixou bem claro. Olha só que palavra que vem a calhar com o coração frio. Olha: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou, conforme a tradução, o amor de muitos esfriará. E eu louvo a Deus porque Jesus não disse que esfriaria de todos, mas de quase todos, não é? E louvo a Deus porque você não está incluído nesse quase todos. Amém, meus irmãos? Nós temos o amor de Deus aquecido em nós, e isso é uma bênção, porque o Senhor ainda por nós agiu ao ministrar essa palavra, o amor de quase todos, mas não nos enquadrou isso. Como é que nós vamos trabalhar o nosso coração para sair da friagem? Primeiro, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos de mudança. E o esfriamento, ele é tão fácil de acontecer. O Senhor Deus, falando mesmo a respeito do povo de Israel sobre esfriamento em suas relações com eles, Ele diz lá no livro do profeta Ezequiel, falando o seguinte: olha, eu arrancarei dentro de vós um coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Coração de pedra, e vou arrancá-lo, e vou colocar um coração de carne. Um coração de pedra é um coração frio. Nesse tempo de frio, mesmo se você colocar a mão numa pedra, você sente, né? Senta em uma pedra sem estar devidamente agasalhado, você vai sentir a força do frio em um coração de pedra, né? Você se relacionar com alguém que está endurecido como uma pedra.
A gente senta, sente a friagem, você põe a mão, sente a friagem. Agora, encosta em alguém com coração de pedra. É possível que nem consiga encostar. Por isso que é preciso de uma transformação. O coração só vai aquecer quando enfrentar transformação. Veja você que no texto que nós acabamos de ler, trata daquela saída dos 2 discípulos, um deles chamado Cleopas, de Jerusalém para Emaús. O coração esfriado, comumente ele acontece, ou ele vai se esfriando, ou ele tem essa tragédia de ocorrência espiritual na vida do Filho de Deus, é exatamente quando se dista, ou seja, começa a sair do centro da adoração. Veja você que havia um comando de Jesus pela boca dos discípulos, e eles aqui, quando você lê o texto, você vai ver que eles sabiam disso. Acaso eles estavam conversando e disseram assim: realmente, algumas mulheres vieram falar que o viram ressuscitado. Os discípulos também foram lá e não viram o sepulcro vazio, não deram a atenção devida à mensagem, e por isso mesmo estavam distando. Mas o que os levou a distar de Jerusalém, do centro da adoração? As mágoas. Nós achávamos, olha eles falando para o próprio Jesus, nós achávamos que seria Ele quem iria restituir o reino a Israel. Olha a decepção. As pessoas às vezes afastam do centro da adoração por decepção com as suas expectativas, com aquilo que depositam de expectativas que vai acontecer no reino de Deus, mas não é da forma como nós queremos, mas é como Deus planejou que vai acontecer. Há pouco tempo atrás eu ouvi uma pessoa falando exatamente isso: a gente se esforça tanto, mas as coisas não acontecem, não vale a pena, não são as nossas expectativas que precisam ser preenchidas. Quando isso acontece, nós substituímos a ação, os planos de Deus pelas nossas expectativas, o coração se esfria, e aí começa a se distar do centro da adoração. Nós vamos sair de Jerusalém e vamos para Emaús. Pensa bem nisso. Eu tive a oportunidade de ver lá a distância que mais ou menos era de Jerusalém a Emaús, e a grandiosidade de Jerusalém e a pequenez de Emaús. A decisão de sair do centro da adoração, quer dizer, sair do trono de Deus para descer para um lugar onde não pode nos acolher. Você veja que depois do encontro com Jesus, se você ler o texto pleno aqui, você vai ver que no final das contas, quando Jesus partiu o pão, orou, eles reconheceram quem era Jesus, e na mesma noite voltaram para Jerusalém. Eu me pergunto, o que eles foram fazer em Emaús? Essa foi a pergunta que mais me chocou nesse texto. Eu nunca tinha olhado por esse prisma até a mensagem de preparação dessa manhã. O que eles foram fazer em Emaús, que quando Jesus apareceu para eles, partiu o pão, orou, descortinou as escrituras, eles então reconheceram Jesus, na mesma hora voltaram. Eles andaram o dia todo e agora iam voltar a noite toda. Olha o tempo, a energia perdida quando você decide sair do centro da adoração. Mas havia um comando de Jesus: ficar na cidade, me esperem, ficar em Jerusalém. Mas eles foram para Emaús. O coração esfriado comumente acontece quando não se ouve a voz de Deus, e nós precisamos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela é importantíssima para nós. Ela vai manter o nosso coração aquecido, ela vai nos manter no centro da adoração, ela vai nos direcionar para entender, ou se não entender, pelo menos obedecer o plano divino. E é isso que nos importa. Nós não precisamos compreender nada no reino de Deus. O que nos cabe é a obediência. Repita comigo: o que me cabe é obedecer. A palavra de Deus inclusive fala sobre isso. É melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer. Não estou entendendo nada do que está acontecendo, eu não estou conseguindo captar essa direção que está sendo dada. Obedeça. O que os nossos pais nos falam quando somos infantes? Me obedece, meu filho, você vai entender lá na frente. Me obedece, minha filha, é melhor para você, você vai ver. Nós não podemos dar lugar à desobediência, mas sim dar lugar
a ouvir, atentar, atender à voz de Deus. Jerusalém sempre foi o centro da adoração, o lugar onde o povo de Israel ia para adorar. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, foi isso que ela questionou. Os nossos pais dizem que é neste monte o lugar que deve adorar. Vocês dizem que é Jerusalém. Aí Jesus vai e quebra. Não é nem aqui, nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum. A hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, um coração aquecido. Não é? O centro da adoração hoje, que somos nós, o templo do Espírito Santo, aleluia. Mas se o coração estiver distando do comando da voz da palavra de Deus, nós vamos ter esse problema. Mas glória a Deus que para eles aconteceu o seguinte: nós, tem uma tradução de vocês aí, vai dizer, queimava o coração, ardia o coração, ou seja, o fogo de Deus novamente tomou lugar em nós pela palavra que Jesus ministrou. Agora, além de tratar o coração frio, que é um problema, né? Nós saímos do centro da adoração, deixamos de ouvir a voz de Deus, passamos a dar lugar às raízes de amargura, aos sentimentos, e aí então o coração esfria. Tem uma forma de reaquecer: a koinonia, a comunhão. Eu acho fantástico aqui de Jesus, é que Jesus se preocupou com eles, a ponto de se apresentar na caminhada e caminhar com eles quase que o dia todo. Um desconhecido, o Cristo ressurreto, aparece e caminha com eles o dia todo. Só que, ao lermos a Escritura, nós vamos ver que eles não reconheceram Jesus. Meu Deus! E aqui nós temos que tomar cuidado conosco, não é? Muito cuidado para não deixar o coração no esfriamento ou esfriando. O Senhor manda pessoas para nos tratar, não é? Ele vem até nós por meio da liderança para caminhar conosco, mas nós não reconhecemos a ação direta de Deus em nós. Achamos que é uma pessoa qualquer. Meu irmão, minha irmã, o seu discipulador, a pessoa que Deus levantou, os líderes da igreja, os pastores, não são qualquer, não são pessoas qualquer, não é apenas um peregrino que está caminhando juntamente com você, é um enviado, uma enviada de Deus para a sua vida, aleluia. Isso é grandioso. O seu líder de Geavite é um enviado de Deus para cuidar da sua vida. E você precisa valorizar isso. Não dá para você andar com qualquer um. Mas eu acho fantástico de Jesus aqui, ele nos dá um ensino maravilhoso de como, agora como liderança, tratar aquele que está em esfriamento. Olha o que Jesus fez. Jesus começou a caminhar com eles. Não se apresentou como Senhor logo de cara. Deixou acontecer. Não é? Ele se identificou com eles. Um peregrino que saía de Jerusalém. Só que um peregrino com uma missão diferenciada. E eles então, quando começaram a conversar, e nós precisamos deixar as pessoas abrir o coração, não é? Expressar as suas mágoas, suas mazelas, e deixar esvaziar. E quando estavam na conversa, a pergunta de Jesus para eles era: mas o que está acontecendo que vocês estão assim, tão entristecidos? Olha a indignação de Cleopas. Não se te dá, Senhor? Será que o Senhor não sabe? O Senhor é o único em Jerusalém que não sabe as coisas que aconteceram nesses dias? Comumente, sabe, queridos, aquele que está com o coração entristecido, ele desaquecido, em esfriamento, magoado, ele começa a achar que aquele que anda com ele não está entendendo as coisas. É um alienado. Será que você não está enxergando as coisas erradas? Uma vez uma pessoa falou isso para mim: você não enxerga as coisas erradas que estão acontecendo? Eu falei: rapaz, eu enxergo, mas eu prefiro olhar as boas. O segredo para você continuar vencedor não é olhar as coisas que estão erradas, é olhar as boas. As que estão erradas, você trabalhar para que elas mudem. Não é criticar e apontar o erro sem uma solução.
Eu demorei a aprender isso, tá, irmãos? E é necessário, quando você enxerga alguma coisa errada, você não pode só simplesmente falar que está errado. Você tem que apresentar uma solução além de apresentar, e se manifestar para produzir a mudança para o que é correto. E aí que é o problema. Muitos apontam o erro, mas não querem trabalhar para corrigir. Não é? É mais fácil criticar do que construir. Então, veja bem, quando acontece essa caminhada de Jesus com eles, Jesus escuta tudo, não tem problema nenhum, não rebate, não diminui a manifestação deles, não diz que eles estão errados. Eu acho fantástico isso. Não é? Jesus não usou a palavra para dizer que eles estavam errados de sair de Jerusalém. Jesus não usa a palavra para falar com eles que eles estavam indo na direção errada. Até porque, na caminhada de recuperação, sabe o que acontece? Nós caminhamos em direção ao errado, junto com aquele que cai. Jesus estava indo para Emaús também. Não era para ele estar em Jerusalém também? Mas ele também estava indo com eles para Emaús, para resgatar o perdido, querido. Nós temos que ir aonde ele está. Né? Mas veja, Jesus não ficou com eles em Emaús. Jesus não falou a mesma língua deles. Enquanto eles estavam reclamando, Jesus começou a citar a palavra. E a Bíblia diz aqui: e trouxe as escrituras desde o Gênesis até os profetas, mostrando a palavra, mostrando a verdade. E aí a verdade foi aquecendo o coração. João 8,32, nós conhecemos: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus não apontou o erro. Repita comigo: ele não apontou o erro, ele mostrou a verdade. Aleluia. Gente, que fantástico isso. Ele não apontou que eles estavam errados, mas ele mostrou a verdade, a palavra. Quando estamos tratando ou lidando com pessoas com coração em esfriamento, nós precisamos aquecê-los na verdade, na palavra. Não é concordar com o erro, não é também apontar erro, não é discutir o erro para dizer onde está a verdade, onde está o correto, mas a palavra. A palavra é que é o aquecedor. E aí, após manifestar a palavra, eles instaram com Jesus para ficar. Olha a koinonia, irmãos. A koinonia quebra barreiras, a comunhão quebra barreiras. E nós vemos aqui a manifestação, a revelação aconteceu no momento da alimentação, da comida. Quebrou a barreira. Vamos então agora comer, que está tarde. Fica conosco, tem até uma música, né? Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu infinito amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Bem antigão, né? Da minha época. Aí, entraram. Só que Jesus não estava ali para comer, irmãos. Jesus estava ali para trabalhar o coração deles. Entenda uma coisa, irmãos, nós usamos as estratégias para estabelecer relacionamentos, para recobrar a comunhão, para trazer a cura. Tudo tem que ser intencional. E quando ele partiu o pão, eles perceberam, o partir do pão de Jesus é diferenciado. Não é um partir do pão comum, não é apenas sentar à mesa e comer, mas ele partiu o pão e deu graças. Não é ele? Claro que é. Ninguém faria como ele. Meu querido e minha querida, quando nós estamos com o coração aquecido, tratando em koinonia, ou ajudando, socorrendo a quem está com o coração em esfriamentos, a nossa atitude, o nosso testemunho, o nosso ser no Senhor, quebra as estruturas. Ele está conosco. Ele está conosco. E reconheceram. Olha o que a palavra nos diz em Lucas capítulo 24, 49. Jesus falando acerca da promessa que daria, ele disse: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ou seja, o fogo que vai aquecer o coração de vocês é a presença do Espírito. Mas os discípulos foram para Emaús, esses dois. Então, quando
estamos em um momento em que partimos o pão. Jesus estava ministrando para eles a última ceia novamente. O dia que ele vestiu-se da toalha e usou como ferramenta uma bacia para lavar os pés. A koinonia quebra as estruturas, irmãos. A comunhão é poderosa, não é? Nesses tempos de Covid-19, como a comunhão tem sido negligenciada com a verdadeira igreja, ou pela verdadeira igreja, misericórdia, não é? É importantíssimo aquecer o coração, nós precisamos disso. Mas, como vimos aqui, Jesus ministrou a palavra promove o aquecimento. Olha o que diz as Escrituras, no Salmos de número 39, verso 3, eu quero ler aqui com vocês, Almeida Corrigida Fiel, que diz o seguinte: esquentou-se-me o coração dentro de mim, diz o salmista, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Enquanto eu estava na palavra, buscando uma meditação na palavra, aqueceu-se, esquentou o fogo dentro de mim, e aí então eu pude falar com a minha língua, falar ao Senhor, falar pelo Senhor. Isso é demais, irmãos. Nós temos o coração aquecido, nós podemos falar por Deus, ou seja, sermos instrumentos de Deus para tratar e ajudar ao ferido, aqueles que andam conosco em nosso ciclo de afinidade, nossa família, e quiçá até nós mesmos, não é? Porque quando falamos, Jesus até inclusive disse acerca disso, vai falar o que o coração está cheio. E se o seu coração está aquecido com o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, sua boca vai sair aquecimento para a vida do fragilizado, do que está em esfriamento. E como filhos do Senhor Deus, como igreja do Senhor, queridos, nós temos que buscar um coração aquecido. Falei aqui das relações de ajuda, agora como eu busco um coração aquecido? Como eu posso me ajudar também, sem precisar de logo de pronto da ajuda, de socorro de alguém, porque às vezes podemos até colocar como desculpa de que não houve nenhum enviado de Deus, como aconteceu com os discípulos, para nos ajudar. Jesus não veio propriamente, estou sozinho, ninguém se lembra de mim. Como posso também romper a barreira? Embora, quando falamos isso, é porque o nosso coração está bem esfriado mesmo, porque a palavra de Deus nos garante que o Senhor nunca se esquece, jamais nos abandona. Levante sua mão e diga glória a Deus, aleluia. O Senhor nunca te abandona. Pode parecer que há um abandono, pode parecer que o frio, a geleira está pressionando a sua vida, mas não é real. Como? Primeiro, irmãos, a primeira decisão que nós temos que tomar é permanecer na adoração. Permaneça. Todos podem desistir, tudo pode estar conspirando contra. Não desista, não olhe para trás. Quando o Senhor instou a Ló para sair das regiões de Sodoma, ele e a sua família, ele deixou bem claro: olha, não olhem para trás. Nós conhecemos a história. Eu vou destruir a cidade, não olhem para trás. E lamentavelmente a esposa de Ló olhou para trás, e ao olhar para trás ela se tornou uma estátua. O problema era o seguinte, queridos, eu percebo que na vida da esposa de Ló, estátua ela já era há muito tempo, ela não queria se locomover. Se você for lá e ler o livro de Gênesis, vai perceber que ela não queria sair da casa dela, não queria deixar a cidade, ela queria continuar lá, não queria mudança, não queria ouvir a voz de Deus,
não queria manter-se na comunhão com o Senhor, ela queria as coisas como estavam. Para permanecer e para estarmos na presença do Senhor Deus, nós não podemos atentar para o status do que a nossa carne quer, dos desejos pessoais, pecaminosos. Nós temos que guerrear contra o nosso próprio desejo, não é? Não contra as pessoas, mas contra o ego, contra o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. Para assim, como eu já compartilhei com vocês, ao que Deus comanda, a obediência. E, lamentavelmente, meus amados, e reiteradamente eu venho compartilhando acerca disso, como é difícil dizermos não para o nosso eu. É uma luta travada mesmo, porque queremos satisfazer a nossa carne. E você pode perceber que quanto mais você busca satisfazer o seu eu, mais desejo ele tem. Não é porque não está sendo satisfeito, é porque nada vai suprir o que realmente importa, o que realmente é necessário. Não são posses, não são coisas, por assim dizer, nem realizações pessoais, nem de carreira, nem de sentimental, que supre o vazio que está dentro de nós. Só há uma coisa que nos preenche, que aquece o coração, é a presença do Todo-Poderoso, Espírito Santo, como templo que somos, e aí o altar, com a brasa do fogo do céu. Se isso não acontecer, nós vamos estar tratando o nosso ego e nunca vai ter satisfação. Ainda tem uma segunda atitude que nós precisamos ter, além de permanecer fiel. Nós precisamos continuar buscando, crescer. Nunca está satisfeito no reino de Deus. Nós precisamos subir mais um degrau. Repita comigo: tem uma escada infinita para ser subida. Aleluia. E quando eu falo isso, eu me lembro do caso de Jacó. Quando Jacó deixou a sua família e estava se dirigindo para a terra de Rebeca, sua mãe, por indicação dela: você vai lá para o seio da minha família e você vai achar uma esposa para você. Não é? O que Jacó viu na caminhada? Entenda uma coisa, queridos, a caminhada não era fácil, não, era pelo deserto. Ele estava tão cansado que ele chegou num lugar e foi descansar. E sabe o que ele achou para o travesseiro? Uma pedra. Meu Deus! Não é? Nós investimos aí, né? Tem gente que hoje está comprando aí travesseiro com espuma da NASA. Quem já ouviu isso aí? Tem alguém que tem travesseiro de espuma da NASA aí? Uma vez eu comprei aquilo lá, não valeu nada, parecia uma espuma danada, né? Mas a gente quer um travesseiro. Tem gente que dorme até com 2, 3, né, Martinei? Não sei quanto você dorme não, mas não é? Quem tem a cabeça pesada então, igual a minha assim, tem que ser 2. Aí ele fala: moça, eu tenho uma cabeça pesada. Eu falei: não, é porque eu penso muito, eu tenho muita coisa na minha cabeça. É uma forma dela dizer que eu estou com cabeção, né? Mas Jacó encontrou uma pedra por travesseiro. Meus irmãos, olha, as coisas podem estar tão duras, tão difíceis, que quando colocamos a cabeça no travesseiro parece que estamos dormindo na pedra. O sono não vem, o descanso não acontece. Mas sabe o que Deus mostrou para Jacó? Jacó, tem uma escada maravilhosa que vai do trono de Deus até a cabeceira da sua cama. O travesseiro pode ser de pedra, mas tem um trono te esperando. E a palavra de Deus fala que os anjos desciam e subiam sobre a cabeça de Jacó. E aí então ele acordou assustado. Ele: meu Deus, eu não sabia que aqui o Senhor estava. Aqui é realmente casa de Deus. Ele chamou o lugar de Betel. Quer dizer, Betel, casa de Deus. É a casa de Deus e eu não sabia. Meu irmão, pode parecer que
É pedra, pode parecer que tem pedra de tropeço na sua caminhada, pedra como travesseiro, as coisas estão duríssimas na sua vida, mas você é casa de Deus. Põe a mão no seu coração e diga: aleluia, eu sou casa de Deus, aleluia. Ou seja, tem uma escada infinita que você precisa subir. Os anjos já estão descendo, trazendo bênçãos para você, mas o melhor é não ficar aí, o melhor é subir pela escada e encontrar diretamente no trono, não é? A grande bênção que Jacó não sabia, nós sabemos. Jacó não tinha essa informação, ele não tinha as escrituras, nós temos. Jacó não tinha um pastor, ele estava sozinho, nós temos o sumo pastor, Jesus conosco. Então entenda uma coisa, querido, por mais que as coisas estejam difíceis, nós nunca estamos sozinhos, o Senhor está conosco, e é uma promessa que Ele garantiu: eis que estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Para finalizar, como é que nós vamos continuar vencendo? Meu irmão, minha irmã, você não pode ficar esperando pela koinonia, você tem que ser um promotor da koinonia. Koinonia é comunhão, nós precisamos promover a comunhão. Eu não vou ficar esperando acontecer alguém fazer alguma coisa para ver comunhão. Não, eu preciso buscar a comunhão, porque nós já sabemos que a comunhão é agradável. O Senhor Deus já nos falou isso. Na semana passada mesmo eu citei esse texto e volto. Salmos 133, número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é comunhão, unidade. Esse era o segredo da igreja primeira em crescer. Se nós queremos crescer no seio da nossa família, sabe, quanto mais promovemos a ação de comunhão, melhor é. Não tem muito recurso, muita coisa? Esquenta o pão na frigideira para alguém. Já comeram pão de frigideira? Lá em casa é uma briga assim, saudável, né? Pelo pão de frigideira. Eu não posso tomar uma decisão de fazer um pão de frigideira, e eu normalmente não faço com manteiga, para mim eu faço com azeite. Põe azeite no pãozinho e na frigideira. Quando aquela fumacinha toma conta do apartamento, eu também quero. Aí normalmente aquele que era meu, vai primeiro para o outro, né? Aí ele está rindo ali, porque ela é a primeira a comer o meu. Gente, comunhão se produz no momento da alimentação. Fazer mesa. Tanta gente esquecendo disso, né? Pôr a mesa. Tira os pratos bonitos, gente. Monta a mesa. Insta com os filhos para sentar. A mesa pode ser pequenininha, traz uma banquetinha, ajunta lá, aperta. É comunhão, na família pode. A família pode agora, né? Não dá para fazer com todos, faça com os que estão mais próximos. O importante é você promover a comunhão. Poucos dias atrás nós compramos lá em casa bife de hambúrguer, já viram, né? Aqueles bife de hambúrguer, um bichinho tão caro ultimamente, né? Vamos comprar daquele de novilhinha. Nossa Deus, que troço caro. Aí eu fui inventar e falei assim: vamos fazer um negócio diferente, gente. Vamos fazer bife a cavalo. Não tinha muita coisa para fazer diferente, né? Estava naqueles dias do final de mês, vamos colocar um ovo em cima de um bife de hambúrguer. Coisa diferente. A gente não precisa de ter a melhor culinária, as melhores coisas, para que você possa criar alguma alternativa para estar junto. A sua célula mother é o altar de aquecimento na sua casa. Não pode negociar isso, meu irmão, nem abrir mão disso. Mas eu estou esperando pelo meu marido. Já vi muita mulher falando isso. Eu estou esperando pelo meu marido. Vai esperando. E a colheita que você vai ter vai ser terrível. Não espere por ninguém, você promova. Pastor, lá em casa, quando a gente vai fazer, ninguém tem interesse. Começa a fazer você, promova a comunhão, faz alguma coisa para atrair. O reino de Deus não é chato, o reino de Deus é prazeroso, é agradável. Mas às vezes a gente, na verdade, lá no fundo, você também está achando que não vale a pena, e aí não faz. Meus irmãos, um coração esfriado no relacionamento conjugal
pode levar à ruína de um casamento. Mas um coração aquecido no Espírito Santo promove aquecimento também da relação conjugal. É real isso. Vida espiritual saudável, família saudável. Vida espiritual aquecida, coração aquecido, negócio aquecido, portas abertas, vitória garantida, pois o Senhor nos promove vitória. Ele diz: nós somos mais que vencedores. Mas a gente precisa entender que é nosso papel, meu papel, ser promotor. Seu papel é ser a promotora da coinonia. Não dá para esperar. Nós estamos em tempos muito acelerados. Ou fazemos agora, ou não teremos mais oportunidade. As coisas estão andando muito rápido, não é? Hoje estamos com uma pessoa conosco, nós não sabemos se amanhã não vamos estar. Quantas pessoas nossas morreram? Quem esperava por Covid, alguns até diziam: não vai acontecer nada não. Nós somos fortes, o brasileiro, né, é saudável, já enfrenta tanta doença. Bateu a Covid, levou vários. Perdemos aqui, perdi na minha família. E quase que eu mesmo fui. Deus teve misericórdia da minha vida, não tinha vacina, não tinha nada. Quantos de nós aqui pegou essa doença maldita, mas para a glória do Senhor, Ele decidiu que nós estaríamos aqui. É decisão dele. Pois se Ele não tivesse decidido assim, não estaríamos. Não é verdade? E não é vacina que salva. Quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. Vacina não salva. Dia desse eu estava ouvindo a televisão, as pessoas falavam: vacina salva vidas. Eu falei: diabo dos infernos. Vacina não salva nada. Quem salva é Jesus. Quanta gente já morreu depois de vacinado? Então vacina não salva não. Quem salva é Jesus. Se Ele decidir, está decidido. Não é? Mas nós temos que fazer a nossa parte enquanto nós estamos aqui. Prevenção, cuidado, não é? Não vamos também tentar Deus, nem dar asas ao diabo, que já gosta de usar as que ele tem. Não, vamos fazer a nossa parte. E ao fazer a nossa parte, é exatamente a que é necessária: manter o coração aquecido no Senhor, não é? Tudo à nossa volta pode estar frio, você pode estar num lugar que caia neve, por assim dizer, espiritualmente, mas se dentro do seu coração estiver aquecido, não há nada que nos possa impedir, pois o Senhor está conosco. E agindo Deus, quem impedirá? Eu achei um verso de um poeta brasileiro chamado Antônio Machado. Achei interessantíssimo. Olha o que ele diz: acreditei que minha lareira estava apagada, revolvi as cinzas, queimei a mão. Não sei se vocês perceberam a mensagem moral que está por trás desse negócio. Olha, eu acreditei que a minha lareira estava apagada, quando revolvi as cinzas, queimei a mão. Meu querido, minha querida, cuidado com as aparências. A aparência pode nos levar a crer em algo falso. As coisas estão tão duras, está tão frio, está tão difícil. Não é bem assim não, isso é a aparência. Por baixo das cinzas tem fogo. Eu me lembro quando eu era criança, bem próximo à nossa casa, havia uma serraria. Sabem o que é serraria? Trabalha com madeira. E restava aqueles pozinhos. E tinha uma montanha de pó daquela. E a criançada gostava de pular no pó. Um dia, um dos colegas pulou no pó. Pulou no pó e saiu gritando. Ninguém entendeu nada. Ele se queimou quase todo. Estava tudo certinho, nenhuma fumacinha. Mas por debaixo do pó estava uma fornalha. Alguém colocou fogo naquele pó, não sabemos como que foi. E uma criança queimou essa parte de baixo das pernas todinha.
Cuidado com as aparências. Comumente, dá atenção às aparências os infantes, os inconsequentes. Eu gosto muito de assistir documentários. Eu não sei se quem já viu na África, né? Um cervo pequenininho. Estava próximo à mãe. E aí se afastou um pouquinho e foi para a beira da água. Água tranquila. Não aparecia nada. Mas de repente, uma boca monstruosa de um jacaré foi no bichinho. Não sei por milagre, porque eles estavam filmando aquilo, por milagre, o bichinho deu um susto e deu um salto. E mostraram, aí depois mostraram em câmera lenta, o bichinho deu um salto assim, ó. A boca do jacaré passou bem assim, ó, do crocodilo, e ele pulando bem aqui. Se salvou por um milagre. Nós precisamos passar por esse susto? A palavra de Deus fala que o nosso adversário está ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. Cuidado com as aparências, não tem problema nenhum não. Isso é coisa simples. Olha como está a calmaria. Não tem nada agindo contra nós. O nosso adversário está em volta. Precisamos de um coração aquecido, meus amados, para estarmos em vigilância, atentos, para não cairmos nas ciladas do diabo. Que o Senhor Deus promova a multiplicação dessa palavra em sua vida. É tempo sim que nós estamos vivendo um frio, mas o coração precisa estar ligado ao aquecimento do trono de Deus. Nos coloquemos de pé no nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por esta manhã, pela palavra nos ministrada, ó Deus, pelo teu socorro para conosco, ao avançarmos, Senhor, e aprendendo mais do Senhor, vivendo mais de Ti em nossa vida, nós louvamos a Ti por esse privilégio. E nos ajuda, Senhor, a ir mais e além, com filhos do Senhor e filhas do Senhor, aquecidos e agindo no Teu reino como aquecedores de outras vidas, sendo instrumento do Senhor para socorrer e ajudar. Nos abençoe assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém.